Começando mais um vídeo da nossa série de preparação para a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Analisamos os clubes no último vídeo e agora chegou a vez de falar de mercado. A gente vai falar aí sobre os mercados disponíveis para essa final. Paulo vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha opinião, a gente vai divergir em algumas coisas e vai concordar em outras. Vamos conversar sobre as possibilidades de apostas para essa primeira final da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é dividida em 2 jogos, tem ida e volta. O primeiro jogo é no Mineirão, é mando de campo do Atlético Mineiro, o jogo decisivo, o jogo que realmente vale a taça, fica para a Arena da Baixada. Então a gente vai conversar sobre o mercado para esse primeiro jogo com o mando do Galo. O Mineirão promete estar lotado nessa final de Copa do Brasil. Paulo Barreto, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Antes de começar qualquer coisa, eu quero falar algumas coisinhas motivacionais para o nosso querido público, né, que pegou uma temporada de Campeonato Brasileiro aí, que começou com quarentena, Covid, confusão dentro, fora de campo, data FIFA, esculhambação, rede, a torta e a direito, alguns greens também, porque nem tudo na vida é só tristeza. Então, quando você pensa que acabou, pensa que não pode mais tomar rede, tem Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, mais um pouquinho aí para você. Futebol brasileiro é assim, a temporada não acaba, porque aí tem o jogo da terceira divisão do Campeonato Piauiense também para você apostar, e por aí a gente vai, beleza? Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Atlético Paranaense recentemente foi campeão, né, venceu o Internacional quando era underdog, e o Atlético Mineiro também fez uma campanha sensacional em 2014, foi campeão com reviravoltas fantásticas contra Corinthians e Flamengo. Quem não lembra, o Atlético Mineiro ali perdeu por vários gols de diferença, conseguiu vencer, se eu não me engano, 2 vezes por 4-1, tanto o Flamengo como o Corinthians. Se está enganado, vocês colocam nos comentários aí, me xingam bastante. Se eu disse que você tomou red, me perdoe, né? Porque acredito sim, você fez muito green nessa temporada. Ainda tem os campeonatos europeus que não param, né? Natal, Ano Novo, eles não ligam para nada disso, tem jogo à vontade, então todo dia é dia de apostar. Mentira, pode ser cracudo, vai descansar, pensa na próxima temporada e assista os nossos vídeos que vão vir aí, uma sequência sensacional de vídeo depois da Copa do Nordeste, para você estudar bastante com a gente e se preparar muito para a próxima temporada. É isso, pedi para o Paulo, já vou colocar aqui na tela, a gente tem a Panther Place aqui disponível para a gente falar sobre as odds desse jogo. Vamos passar sobre os mercados, né? Depois a gente vai dando a nossa opinião sobre ele. Paulo, apresente o mercado das apostas esportivas para essa final de Copa do Brasil entre Galo e Atlético Paranaense. O mercado está pesando bastante para o Galo, né? O Galo está sendo considerado aí bastante favorito, uma linha rara para uma final, essa linha de -1, -1,25, né? Que é a linha principal do jogo atualmente. Exatamente, a gente tem no mercado de 1x2, né? Vencedor da partida aqui, 1,44 a favor do Atlético Mineiro, 4,37 a favor do empate e 7,1 a favor do Atlético Paranaense. Vou começar a chamar de Galo e de Furacão, porque senão eu fico confundindo se é Galo, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético de Manaus ou Atlético Cearense, que fez excelente campanha esse ano de 2020. Enfim, no mercado de handicap, a gente tem uma linha aqui do -1, -1,89 a favor do Galo, né, e 2,04 a favor do Furacão. Na linha de gols, estamos no 2,5, 1,98 a favor do over, 1,90 a favor do under, tá bom? Então, essas são as linhas principais do jogo. Na Panther Place, a gente só encontra as linhas principais. A gente tem também, né, alguns outros mercados, como o mercado de escanteio, tem o mercado também do HT, e, enfim. Sérgio, meu querido, você vê valor em alguma entrada para esse jogo? Onde é que você vai se posicionar nessa primeira partida da final? Pré-jogo, eu não vou me posicionar em lugar algum em relação a esse jogo, porque eu acho que é um jogo de muitas características únicas. Assim. A gente tem um Galo hiper mega forte como mandante, a gente citou e analisou o Galo profundamente no vídeo anterior que a gente falou ali. Se você não viu esse vídeo, busca aqui no nosso canal a análise de Atlético e Atlético Paranaense, Galo e Furacão, como o Paulo falou, para ser mais simples. Eu acho que é um Galo muito favorito em casa. Eu acho que é um Galo que tem tudo para vencer esse jogo por 2 gols de diferença. Mas assim, não é tão fácil, não é tão simples, não vai ser mamão com açúcar. Acho que o CAP vai dificultar o jogo para o Atlético Mineiro. Só que eu também não acho que seja um jogo para você pegar o mais 1,25, você pegar o mais 1, pelo meu estilo de apostar. Eu acho que tem valor. Eu acho que a diferença do Galo para o Atlético Paranaense numa final de Copa do Brasil não é para -1.
muito menos para menos 1,25. Então, pelo valor, eu acho que esse mais 1,25 do Atlético aí a 1,70, ou até esse mais um mesmo com uma linha um pouquinho mais arriscada, mas assim, a 2 com a odd maior, eu acho que talvez tenha valor. Acho que o justo na minha precificação seria um menos 0,75 para o Galo, pensando na vantagem que tem o jogo de você jogar em casa com a sua torcida e na necessidade de você construir o resultado no jogo de ida. Então, nas linhas de handicap, eu acho que o justo seria um menos 0,75. Então, a partir disso, tem valor para o Atlético Paranaense. Só que é aquele valor que você tem que negociar. Se você se sente confortável, se você quer realmente entrar nessa aposta para eventualmente ter que torcer contra o time mais forte, enfim, é uma questão de conforto que eu particularmente levo em consideração dentro das apostas esportivas. O Paulo é um cara que pensa diferente de mim, a gente já discutiu sobre isso em outros momentos. Eu acho que o conforto é uma coisa que se pesa dentro das apostas esportivas em relação à linha que você busca para fazer uma entrada. O Paulo já pensa diferente e essas divergências são normais no momento que a gente tem modificações nas linhas, né? A gente está vendo ali, acabou de entrar aí alguém fez uma entrada nesse jogo que deu uma mexida nas linhas, acabamos de ver aí só de se movimentarem, o que acontece, e isso que pode acontecer até perto do jogo, né? A gente está gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, então essas linhas podem se mexer até o momento do jogo. Em relação a over e under, eu acho que também tem mais valor no under do que no over, porque apesar do Galo ter que fazer a vantagem, ter que construir a vantagem, de vencer por 1, vencer por 2, não vai ser tão simples, não é tão tranquilo você fazer uma vantagem muito larga no jogo de ida em relação à final de Copa do Brasil. Final normalmente é um jogo tenso, apesar de ser 2 jogos e esse ser o primeiro, é jogo tenso, é jogo que o time vai dificultar, que vai todo mundo entrar muito ligado, que é jogo normalmente truncado, principalmente se tratando de futebol brasileiro. Então acho que o valor está mais pro under do que pro over, pensando nesse conjunto. Eu acho que os possíveis cenários, os possíveis placares para esse jogo tem a ver mais com 1-0, 2-0 para o Atlético Mineiro e não para um 2-1, para um 3-2, para um jogo com muitos gols. Então, handicap, eu não faço nada pré-live, vou tentar ao vivo o menos 0,75 para o Galo com odd muito alta, ou eventualmente até o menos 0,5 para o Galo para vencer com a odd na faixa de 1,80. Na linha de over e under, eu vou passar para o Paulo, porque eu acho que o Paulo tem uma opinião mais formada do que eu em relação a essas linhas. Meu posicionamento de mercado pensando nessa final é isso. Galo para vencer 1,80 ou Galo menos 0,75 com a odd muito alta, 2,10, 2,15, para você tentar explorar uma big odd aí na final da Copa do Brasil. Over e under não vou fazer nada, mas estou mais inclinado para o under 2,5, porque na minha concepção os placares mais prováveis para esse jogo é 1-0 ou 2-0 para o Galo. Paulo Barreto, quais são as suas análises dos mercados principais da final da Copa do Brasil? Então, você vê um Atlético Mineiro, né, que quem sabe faz ao vivo, né, ou ao vivo gravado, né, a gente está fazendo ao vivo gravado aqui, e as linhas acabaram se mexendo, né. Então, quem acompanhou lá o início do vídeo, eu falei aqui todas as linhas e todas as odds, né, então você dá uma retrocedida aí um pouquinho, você compara com aqui, ó, você vê que caiu 2 ticks, né, estava 1,44 e agora veio para 1,42. E 2 ticks na linha do vencedor da partida acabou mexendo na linha do jogo, que saiu do menos 1 para vir para o menos 1,25. Então, quando você tem odds bem menores, 2 ticks fazem muita diferença. É diferente quando você tem uma odd 2, 3, 3,75. 2 ticks não faz grande diferença nesse movimento. Mas quando você está ali em 1,50, 1,40, 1,35, 3, 4 ticks fazem muita diferença para esse, né, movimento de mercado, tá bom? O que faz muita diferença também é você apostar com boas odds, né? Então, as melhores casas são aquelas que vão te dar melhores odds e melhores condições para você apostar, principalmente numa partida decisiva como essa. Então, para vencedor, se eu tivesse que fazer alguma aposta, eu não faria, tá bom? Então, o cara ia atirar na minha cabeça e eu ia morrer, porque... não, tô brincando. Acredito sim que o Galo vai vencer, mas mesmo acreditando que o Galo vai vencer, 1,42, vou até fazer na calculadora aqui agora, né? Qual é essa odd, né? Essa porcentagem aí que o mercado está dando. Então, está dando uma porcentagem de 70% de vitória para o Galo vencer essa partida. Eu não concordo muito com isso por ser uma final. Eu acredito que a diferença técnica entre esses dois times é sim no menos 1 para o Galo jogando em casa. No entanto, para uma final de campeonato, onde pesa muita coisa,
onde você conhece muito bem os técnicos, por exemplo, o Cuca, por mais que ele precise de fazer esse resultado dentro de casa, será se ele vai conseguir manter esse apetite? Será se faz parte dele manter esse apetite para o Galo fazer 1, 2, 3 gols nessa partida? Do outro lado, você tem um Atlético Paranaense. Será que se o Atlético Paranaense, caso esteja perdendo essa partida por 1-0, vai achar um mau negócio e sair para o ataque? Eu acredito que não. Eu acredito que 1-0 deixe o Cuca um pouquinho satisfeito. Não vou dizer que vai deixar de barriga cheia, mas deixa um pouquinho satisfeito. E 1-0 deixa o Atlético Paranaense bastante satisfeito, na minha visão. Acho que o Atlético Paranaense perdendo por 1-0, por um gol de diferença dentro de casa, acho que é um resultado normal que eles abraçam, com certeza, buscando a virada lá no Tapetinho, né? A gente sabe que o Tapetinho tem uma força muito forte, né? O Atlético Paranaense tem uma mística, não só as questões do gramado, mas uma mística ali também dentro do seu estádio, para tentar reverter essa partida. Então, minha aposta vai ser no Under 2, tá bom? Deu uma movimentadazinha, estava 1,90, agora está 1,92. Aliás, no Under 2,5, né? Desculpa. Isso, no Under 2,5, essa vai ser a minha aposta. Precificando com os dados do Campeonato Brasileiro, né, foi exatamente a linha justa que eu encontrei. Foi o 2,5. No entanto, esse é um jogo totalmente diferente. É um jogo de final, um jogo de tensão. Obviamente, pode acontecer muitos gols, mas essa não é a tendência. Primeiro, os jogos de finais são jogos mais amarrados, jogos onde os times tentam preservar ali um determinado resultado. O Atlético Mineiro, por estar em casa, vai se expor um pouquinho mais, mas não acredito nessa fome de golear o Atlético Paranaense nessa primeira partida, e o Atlético Paranaense não vejo saindo para o ataque desesperadamente, mesmo estando perdendo, a não ser que esteja perdendo por 2 gols de diferença. Então, assim, o jogo ele pode mudar muito, você não tem como controlar o que vai acontecer no jogo, né? Se as coisas que você pensou antes do jogo vão acontecer ou não, isso também não pode interferir na sua análise se foi uma boa aposta ou se não foi uma boa aposta, porque a boa aposta ela está diante da precificação e não diante do que acontece realmente no jogo. Porque quando você aposta, exemplo, né, num time como o Atlético Mineiro, que é favorito para vencer, ele cria muito e não marca, isso não quer dizer que foi uma aposta de valor. Isso quer dizer que foi o cenário que você imaginou. Mas se ele está precificado com uma odd bem baixa, é porque já se imagina isso. Já se imagina que o Atlético seja melhor do que o Atlético Paranaense dentro do jogo. Se acontecer o contrário, é coisas que o mercado não imagina, senão a precificação estaria totalmente diferente. O Atlético Paranaense estaria com a odd baixa. Então, o Atlético Mineiro chutar a bola na trave, perder gol e não vencer a partida, faz parte, acontece. O que acontece dentro do jogo, a gente não tem como controlar. Você só controla o que você faz antes. Então, pensando no que eu faço antes e toda a experiência que eu tenho dentro de assistir jogos de futebol, de mata-mata, jogos decisivos, jogos de final de campeonato, tem toda uma tensão no ar. Então, por mais que esses times, o over 2,5, eu acredito que seja justo pelos dois times, na situação de final, eu prefiro ficar do lado do under do que do lado do over, até porque, né, caso você assista ao jogo, você tem capacidade de ali decidir se aquela continua sendo uma boa aposta ou não no cenário que a partida te apresenta, e aí você poder fazer uma outra determinada aposta para tentar cobrir e sair do seu prejuízo. Eu, particularmente, não faço isso, vou fazer minha aposta, desligar todos os aparelhos que eu possa apostar naquele jogo e curtir a partida, porque, afinal, eu quero só curtir esse jogão, porque eu espero que vai ser um jogão, né? O Atlético Mineiro é um time fantástico, né? E o Atlético Paranaense tem suas armas também. Recomendo demais, como o Sérgio, você assistiu o vídeo anterior, onde a gente falou das questões táticas dos times, quais são os caminhos para cada um deles vencer essa partida. É isso. Opiniões divergentes, opiniões diferentes. Normal dentro das apostas esportivas, a gente tem metodologias diferentes, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo trabalha da mesma forma, mas sempre existe um padrão, né? A gente sempre tem uma base de teoria, uma base de metodologia, que é a questão de você realmente buscar o valor, e como o Paulo falou, a magia das apostas esportivas está nisso, de você projetar os cenários e encontrar o valor dentro das suas probabilidades. Eu sou um pouco mais cauteloso em relação a esse jogo. O Paulo já foi no under 2,5, que eu acho que também faz sentido, porque, como eu falei, a minha projeção para esse jogo é 1-0 ou 2-0 Atlético, ou seja, nos dois cenários que eu projeto, o under 2,5 está dentro, então a aposta do Paulo faz muito sentido. A minha é realmente esperar um pouco mais para o live, diferente do Paulo, eu não vou desligar todos os aparelhos, eu vou ficar ligado, porque realmente a minha possibilidade de trabalho, pelo menos por enquanto, né, a não ser que tenha alguma modificação muito grande ali, momentos antes da partida começar, a minha intenção nesse jogo é trabalhar ao vivo, e trabalhar ao vivo a favor
do Atlético Mineiro, caso eu ache que seja necessário. É isso, como o Paulo falou, a gente tem um vídeo anterior falando sobre os times, falando sobre o que a gente projeta em relação à escalação e escalações, né, e possibilidades de esquema tático, enfim, modificações tanto do Alberto Valentim por parte do Atlético Paranaense, quanto pelo Cuca em relação ao Atlético Mineiro. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você curte esse tipo de conteúdo, se inscrever no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo gratuito como esse e outros que vêm pela frente. E é isso, um abraço e até a próxima.